A Comissão de Administração Pública ouviu atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. Quase 6 anos após a tragédia, eles estão preocupados com a repactuação do acordo firmado entre os envolvidos à época. E nós estamos aqui perdidos. Queremos que seja criada uma forma de nós atingirmos, termos a participação nessa repactuação. Porque é muito difícil pessoas estar ali julgando, falando de nossas vidas, sem saber o que nós passamos por aqui. Chega das coisas ser feitas assim por debaixo dos panos e o atingido ser o último a saber. Nós precisamos de clareza. Ninguém melhor que o atingido para falar desse crime contínuo que atinge até hoje, até nos dias de hoje. Além do receio com a falta de participação na construção do novo acordo, os atingidos reclamam da ausência de apoio técnico e de um programa de transferência de renda para as comunidades. Outras pautas foram apresentadas pelo movimento dos atingidos por barragens. Entendemos também que é preciso ter uma mudança da governança que está hoje colocada, que ainda é muito burocrática, né? A governança da Fundação da Renova, a governança de organização, né, do processo de reparação, que ela precisa ser muito mais interligada com as bases, com os territórios e menos burocrática do que é hoje. Entendemos que é importante ter programas e ações voltados especificamente para as mulheres, que é um público aí vulnerável nesse processo e que a Fundação Renova não reconhece como atingidas. Apenas 1/3 das mulheres, 1/3 dos cadastros tem mulheres como titulares, né, do cadastro que a Fundação Renova faz, 2/3 dos cadastrados pela Fundação Renova são homens e apenas 1/3 são mulheres. Então, como reparar esse dano causado pela reparação mal feita também. É importante que a gente debata a questão ambiental, que a questão ambiental não pode ser finalizada agora, né? É necessário continuar os diagnósticos aí da situação ambiental da Bacia do Rio Doce e também precisamos ter um valor aí razoável, né, para o acordo baseado aí na ação civil pública do Ministério Público Federal de 155 bilhões de reais, como que a gente usa esse valor aí para poder, que era o que o Ministério Público Federal, né, imaginava aí para a Bacia do Rio Doce no início do processo, quando a ação foi feita, e que agora nós temos que usar esse valor também para nos balizar aí nos valores do acordo, e que a gente precisa, de fato, fazer uma pressão, né, para que haja participação dos atingidos nesse processo, para que essas pautas sejam levadas, sejam discutidas, sejam garantidas, e que a gente possa, de fato, avançar na reparação dos atingidos com a repactuação e não ser mais um acordo que não vai haver participação e que não vai ser cumprido, que vai ser cumprido por partes e que vai gerar mais violações ainda na Bacia do Rio Doce. O governo do estado faz parte da mesa de negociações liderada pelo Conselho Nacional de Justiça para a repactuação. Segundo o secretário adjunto de Planejamento e Gestão, a motivação do governo neste processo é o descumprimento por parte das mineradoras do que foi tratado. O governo de Minas vai estar presente em todas as mesas que ele for convidado para repensar essa repactuação. Nós temos que simplificar essas instâncias e esse grau de burocracia que o acordo atual determina. A gente viu que o resultado dele é muito ruim. Ele abre brecha para as empresas e para a Renova não cumprir as obrigações. Então, esse é o nosso intuito, de agilizar esse processo, de simplificar esse processo, e estamos juntos com as defensorias e o Ministério Público e os Ministérios Públicos para conceber um formato de cumprimento de obrigações que acelere esses processos. Ministério Público e Defensoria Pública também reforçaram a necessidade de agilizar as reparações e compensações aos atingidos. O sonho do Ministério Público de Minas é que eu pudesse ouvir mais espaço de participação. É isso que nós estamos defendendo e tentando lá no CNJ. Mas, como eu disse, é uma situação que tem que ser consensuada entre as diversas partes. Nós estamos, então, não depende só do Ministério Público. Mas, na medida do possível, nós estamos à disposição para estar dialogando com todas as partes, para tentar buscar uma solução mais rápida, mais efetiva, para que o direito chegue mais rápido na casa das pessoas que já sofrem há tanto tempo.
A deputada Beatriz Cerqueira lamentou a ausência do Conselho Nacional de Justiça e defendeu a transparência no processo de repactuação sem a manipulação das mineradoras. A transparência será essencial para garantir que, de fato, aconteça a reparação integral. A transparência e a participação direta dos atingidos. Além da fiscalização das ações do Executivo, reforço a necessidade de uma articulação institucional da Assembleia Legislativa. É exatamente por isso que nós apresentaremos, como resultado desta audiência pública, apresentaremos à mesa da Assembleia Legislativa a necessidade da constituição de uma comissão independente do Poder Legislativo Estadual, de modo a não só acompanhar, mas ser voz, junto com os atingidos e atingidas, nesse processo de repactuação que está sendo construído de porta fechada, sem participação direta e sem consulta às comunidades atingidas. Também encaminharemos ao Conselho Nacional de Justiça tanto o pedido de informações como o pedido de providências daquilo que nos foi apresentado aqui.